mostrando que pela graça somos salvos. Quando lemos a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, nós encontramos escrito assim: pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Quando eu falo do apóstolo Paulo, eu falo daquele que é considerado, depois de Jesus, é claro, o maior missionário da igreja. Se eu fosse você, eu estaria com as mãos assim, ó, na cobertura, glorificando a Deus pela vida do apóstolo Paulo. O maior missionário da igreja, o apóstolo Paulo, depois de Jesus. Por quê? Porque o apóstolo Paulo não tinha medo de falar do evangelho nas sinagogas. O apóstolo Paulo não tinha medo de falar do evangelho nas praças. O apóstolo Paulo não tinha medo de falar do evangelho nos templos pagãos. O apóstolo Paulo não tinha medo nem vergonha de falar do evangelho. Aonde ele chegava e via alguém necessitando de uma palavra, era a oportunidade dele falar de Jesus. Até porque em nenhum outro nome há salvação. Pedro, no seu discurso em Pentecostes, no capítulo 4, versículo 12 do livro dos Atos dos Apóstolos, ele diz: em nenhum outro há salvação, também debaixo do céu, nenhum nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Eu brado nessa noite e digo: só Jesus é a salvação, só Jesus é a salvação, só. Pessoa que está do seu lado, eu sei que ele está, mas lembra que só Jesus é a salvação, só Jesus é a... Ninguém também sofreu mais por causa do evangelho depois de Jesus do que Paulo. Interessante que o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, ele fala um pouco sobre tais sofrimentos, dizendo que sofreu naufrágio, que fora apedrejado, que passaram por sofrimentos terríveis por causa do evangelho. E nesta carta endereçada aos crentes da Galácia do Sul, ele diz: porquanto ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas, as feridas. Lembrando que não é uma metáfora a tal declaração. Isso não é uma metáfora, não é uma figura de linguagem. O apóstolo Paulo aqui, ele não está falando em parábolas, pelo contrário, marcas aqui referem-se aos seus sofrimentos, marcas aqui referem-se às cicatrizes, marcas aqui referem-se às feridas. Aí eu já quero entrar no corpo do sermão. Se eu fosse dar um tema a esta palavra, o tema seria marcas de um verdadeiro missionário. E a primeira marca de um verdadeiro missionário está nos seus sofrimentos. Repito após mim, dizendo assim: todo verdadeiro missionário sofre pela causa do evangelho. Irmão, Jesus Cristo disse que bem-aventurado, no Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo 10, Jesus Cristo disse que bem-aventurados sois vós quando sofrerem por causa da justiça, porque dos tais é o reino dos céus. Bem-aventurado, ou seja, feliz. Mais do que feliz é aqueles que sofrem por causa do evangelho. Você que é um verdadeiro missionário, você sabe muito bem o que eu estou dizendo. Você que é um verdadeiro missionário, você sabe muito bem o que eu estou falando. Quem aqui nunca sofreu por causa de uma alma? Quem aqui nunca sofreu por causa de alguém que estava tão pouco na igreja, que de repente se afastou dos caminhos do Senhor? Quem aqui não está sofrendo ainda por isso? Por quê? Porque a primeira marca de um verdadeiro missionário está nos seus sofrimentos pelas almas. Quando o apóstolo Paulo, ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, escute isso, capítulo 2, versículo 12, ele diz que se com ele sofremos, com ele também reinaremos. Se com ele também sofremos, com ele também reinaremos.
Eu trago uma boa notícia para os verdadeiros missionários aqui nesta noite. Você está sofrendo aqui, lá no céu você vai reinar com Jesus.